Ok. Ao Boa vivo. noite boa noite a todos. Nesse dia de frio inverno, é um prazer receber a todos os ouvintes e aos palestrantes para discutir um assunto muito importante, que envolve aí o recolhimento de diversos aparelhos da linha respiratória da Philips, que tem afetado um número grande de pacientes por conseguinte, toda a equipe de saúde que está envolvida no cuidado desses pacientes. Em nome da ABMS e da ABS, meu nome é Pedro Genta, eu sou atualmente o presidente da ABMS, e eu estou acompanhado nessa noite de pessoas muito envolvidas no cuidado desses pacientes e também por representantes da Philips. Então, ao meu lado esquerdo, o José Álvaro, que é responsável pela equipe de vendas da linha respiratória e sono da Philips. Abaixo, o Sérgio Vitorino, que é responsável por toda a América Latina da linha respiratória e sono da Philips. Ao meu lado direito, Edilson Zancanella, colega para toda a obra aí, otorrinolaringologista, representando então a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, a doutora Andréa Bacelar, que lidera a Associação Brasileira do Sono, neurologista, também vai contribuir aí conosco nesse seminário. A doutora Clélia Franco, neurologista, também representando a Associação Brasileira de Neurologia. Dr. Luciano Drager, cardiologista, colega, vice-presidente da ABMS, também representando a Sociedade Brasileira de Clínica Médica. E, por fim, Dr. Gustavo Moreira, pneumopediatra, que tem ampla atuação na parte de cuidados não só da parte pediátrica de sono, mas também um enorme contato com pacientes portadores de doença neuromuscular que necessitam de suporte ventilatório. Então, tem sido a preocupação da ABS e ABMS desde esse anúncio, da gente entender os fatos e tentar nos aproximar da Philips no sentido de obter o maior número de informações possíveis para a gente tomar decisões e também no sentido de poder auxiliá-los e formar um time coeso que possa realmente dar conta de tudo que seja necessário de suporte aos pacientes. Então, isso fica bem claro que a gente está do mesmo lado e está tentando realmente ajudar no que for possível a que sejam tomadas todas as decisões pertinentes. O objetivo dessa reunião, na verdade, então, é de rever todos esses fatos e obter o maior número de detalhes possíveis para a gente poder, então, entender e compor aí as nossas decisões futuras. A gente já sabe de antemão que nem tudo a gente consegue ainda compreender, é um assunto que está em evolução, a própria Philips está obtendo informações enquanto o dia passa, então, mas é importante que a gente saia dessa reunião com bastante informação e entenda quais são os próximos passos e nos coloquemos todos à disposição para que tudo seja feito de uma maior brevidade e serenidade possível. Eu vou passar, então, a palavra à Andréa para a gente dar seguimento e só para comentar, a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas e debate com base em todos esses temas e, inicialmente, o Sérgio vai fazer uma breve introdução. Andréa, por favor, se apresenta. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou Andréa Bacelar, sou neurologista e atual presidente da Associação Brasileira do Sono. E o que o Pedro falou, estamos juntos, agregados
a Philips, querendo entender o processo, querendo proteger os nossos pacientes, né, da melhor maneira possível, e que nós médicos saibamos, né, como proceder, qual será o passo a passo, que a gente fique o mais claro possível. Nesse sentido, gostaria de agradecer o Zé Álvaro e o Sérgio Vitorino por estarem aqui conosco, para tentar nos ajudar, nos esclarecer, e todas as sociedades afins que também se comprometeram de estar aqui conosco. Eu gostaria de começar, a gente tem algumas perguntas, e eu gostaria de dirigir a vocês da Philips. A gente vai começar a fazer as perguntas agora, Pedro? Vamos fazer assim, se a gente pudesse então passar a palavra ao José Álvaro para ele fazer uma breve introdução junto com o Sérgio, assim que ele termina toda a explanação dos eventos aí e as datas, o timeline que as coisas foram acontecendo, a gente passa para as perguntas, pode ser? Maravilha. Sem Então, problema. José Álvaro, por favor, ele é o responsável de vendas da Philips Brasil, né, no setor de ZIP e de ventiladores. Uma palavra. Obrigado, doutor André, obrigado, doutor Pedro, todos que estão aqui presentes. Para nós é uma oportunidade, né, porque a gente também enxerga em tentar esclarecer o máximo possível de informações no menor tempo possível, dentro do desafio grande que nós estamos vivendo, né? Eu vou passar a palavra para o Sérgio, que é o nosso responsável, então, para a América Latina, que vai fazer um breve resumo. A gente vai tentar seguir aqui essa ordem cronológica, que ela é recente, mas está sendo extremamente dinâmica, né, diária e a cada hora aí para a gente com as evoluções. E para nós é uma satisfação poder estar próximo de todos para que a gente possa não só esclarecer, mas tentar construir com a nossa realidade de Brasil, que nem sempre é igual aos demais países. Então, muito obrigado pela oportunidade, viu? Sérgio, por favor. Boa noite a todos. Espero que se ouça bem, estou no modo alta voz. De novo, boa noite a todos. A oportunidade, eu acho que é, da nossa parte, um prazer muito grande poder estar com esta comunidade científica. Agradecer não só ao Dr. Pedro Genta, mas também a todo o grupo das distintas sociedades médicas no Brasil, que estão aqui representadas, porque basicamente é nestas oportunidades que nós conseguimos ter um face-to-face, um encontro onde podemos clarificar e trazer a todos os médicos um pouco mais de tranquilidade sobre o momento em que estamos a passar. Eu, já foi dito, lidero o negócio da área de sono e da área de cuidado respiratório para a Philips na América Latina. Estou no Panamá. Já veem que não sou do Panamá, pelo meu sotaque bem português, de Lisboa. Também quero dizer que tenho muitas saudades do meu país, porque não estou no meu país há 13 anos que saí de Portugal, e andei a percorrer alguns países do mundo, até que aterrisei aqui, seguramente, espero eu, por uma missão, espero que esta seja uma parte da minha missão, conseguir realmente trazer o produto e o cuidado que nós, Philips, sempre quisemos trazer ao longo da vida, ao longo da história da companhia, de uma forma mais segura. E é por aí que eu quero começar a falar a toda a audiência, porque a marca Philips é uma marca que nos últimos anos, em particular nos últimos 15 anos de toda a transformação que a companhia teve, é uma marca que entrega essencialmente produto na área do cuidado ao paciente, e estamos a falar não só na área de sono respiratória, mas também nas outras áreas que é do conhecimento público, essencialmente nas áreas hospitalares, onde nós temos um pouco de produtos e de soluções que entregam, acima de tudo, um cuidado, seja ele invasivo ou não invasivo. E é esta marca que a Philips, mais do que ninguém, connosco, obviamente, nesse barco Philips, tem que, acima de tudo, entregar com a máxima idoneidade, com a máxima honestidade e transparência, porque o que estamos a fazer ao dia de hoje pode não agradar a muita gente, e nós sabemos disso, inclusive a nós próprios, que a nós nos afeta, mas, acima de tudo, nós entendemos que este impacto que tem a tal espuma que toda a gente fala, é um impacto que pode, obviamente, ter danos no paciente, e é, acima de tudo, ao paciente que nós queremos evitar esses danos. Portanto, aqui
um pouco desse vestir a camisola e dessa marca tão grande que nós representamos todos, e por isso eu queria começar por aí, e fazendo a conexão com basicamente o que vocês dizem de recall, que nós chamamos basicamente de recolher de equipamento com a própria reparação ou entrega de equipamento novo que vai vir em seu momento, e que basicamente dizemos que este tipo de recall é voluntário. Nós não temos ninguém a empurrar-nos para fazer recolhimento de máquinas. Nós basicamente decidimos como companhia, decidimos para o nosso sistema de qualidade bastante robusto, que devíamos fazê-lo, e por isso saímos às autoridades a comunicar-lhes exatamente isso, sem mais demora. Eu vou-me devolver, um pouco como dizia o Dr. Pedro Genta, um pouco atrás, vou-me devolver a uma data que tenho na cabeça, que é o dia 26 de Abril. Essa data é importante para nós, Philips, por uma razão, porque foi a data em que nós internamente tomámos conhecimento de que havia alguma coisa a passar-se nas nossas máquinas, em particular com uma tal espuma de poliuretano, que toda a gente fala de novo. E essa espuma, basicamente, o que encontramos nessa altura, através dos nossos líderes de qualidade e do nosso comitê executivo, foi que essa espuma, aparentemente, se degradava, tendo em conta alguns tipos de métodos de limpeza, como o ozônio, ou outro tipo de condições a qual o equipamento pudesse estar sujeito, como alta temperatura ou altos processos de umidade, e que, com essa degradação da espuma, ela podia estar impactando algum grupo de pacientes, e que basicamente o que nós encontramos nessa altura foi que um grupo limitado de pacientes, que nós hoje entendemos exatamente em dimensão e em número, que número de pacientes são esses e onde é que eles estão, reportaram alguns grupos de sintomas que na altura obviamente nos fizeram levantar a mão e dizer: nós a partir do dia 26 de Abril deixamos de vender um único equipamento que tenha essa espuma dentro dele. Isto foi obviamente um choque para muita gente, em particular para os nossos distribuidores, para quem nós consideramos como os nossos clientes fiéis, que lá na ponta basicamente entregam equipamento e entregam tudo o que têm que entregar aos nossos pacientes. E basicamente este choque mantém-se porque nós desde essa data não vendemos um único equipamento dos que estão impactados por essa espuma. Esta espuma, basicamente, com essa degradação, o que é que faz? Faz, ao que nós conhecemos no dia de hoje, faz uma série de... quer dizer, está a ser descoberto, como que dia a dia, os testes que fazemos, faz uma série de processos pelo componente que a própria espuma tem, seja por inalação das partículas, ou seja, por contacto direto com a pele, ou até ingestão dessas mesmas partículas de espuma, e é aí que vocês veem a relação com todo o comunicado que a Philips colocou no ar desde o dia 14 de junho, em relação aos eventos possíveis tóxicos deste tipo de espuma. Falando agora do dia 14 de junho, é um dia também importante para nós. Porquê? Porque foi o dia em que nós, basicamente, entendemos quando nós falo Philips como um todo, entendemos que devíamos comunicar formalmente às autoridades competentes, em particular a FDA nos Estados Unidos e em particular a Anvisa, entre outras entidades competentes bem fortes em cada um dos países, e foi nessa abertura com as autoridades que nós também, ao mesmo tempo, notificámos os importadores ou distribuidores do produto médico nosso, para eles estarem, obviamente, conhecedores de todo este processo. Daí até hoje o tempo tem corrido de maneira extremamente forte para nós, Philips. É como eu costumo dizer, uma corrida contra o tempo. Porquê? Porque entre o dia 26 de Abril e o dia 14 de junho, basicamente houve um período onde a Philips hibernou diretamente em tudo o que é o sistema de qualidade e o sistema regulatório para poder fazer testes em várias das fábricas nos Estados Unidos, para poder aprofundar desse grupo de pacientes o que é que realmente se tinha passado. E desde o dia 14 de junho que nós tivemos esta informação, em cada um dos países nós obviamente temos essa chamada corrida. Porquê? Porque tivemos que montar equipas locais, obviamente, de um pouco de emergência para poder tramitar vários temas, entre os quais como é que nós conseguimos fazer um plano de comunicações rápido e eficaz que consiga trazer mais informação para além daquela que é a informação que vocês conhecem, que nós temos
veiculado um pouco pelos distintos canais que temos disponíveis, em particular o canal website que nós disponibilizamos para o Brasil, já vamos falar um pouco sobre ele, mas também como é que nós rapidamente conseguimos conectar com a Visa em discussões quase diárias e também com Senacom, com a Autoridade do Consumidor, que obviamente são as duas autoridades mais competentes e mais fortes neste sentido, quando existe um tipo de aviso de segurança para um equipamento como o nosso ou um recall, como queiram chamar. Nós temos um processo importante, que se calhar vamos falar sobre ele mais tarde, pode ser alguma das perguntas que o grupo possa ter, que é um processo novo, quando nós temos um programa de substituição de equipamento ou de reparação de equipamento, e esse processo é um processo, obviamente, no qual a Philips, desde basicamente o dia 14 de junho, teve que preparar-se e trabalhar nele um pouco de emergência, e obviamente esse processo é um processo largo, do ponto de vista regulatório interno na Philips, mas também exige que entidades regulatórias, neste caso no Brasil a Anvisa, tenham que pronunciar-se basicamente sobre esse processo e dizer, muito bem, eu aprovo que estes número de espumas novas ou estes número de equipamentos novos que têm a espuma nova dentro do produto já fabricado possam entrar no Brasil sem qualquer problema regulatório. Porquê? Porque estas novas espumas têm, obviamente, um processo de labeling, de etiquetagem, de desenho e de instruções para o paciente distintos da espuma de poliuretano. Portanto, e é aqui que nós, ao dia de hoje, podemos dizer com alguma satisfação que nós temos as autoridades competentes, temos trabalhado com elas bem diretamente e bem forte para poder fazer algo que é entregar, que temos de novo nos próximos dias mais reuniões para poder entregar exatamente esse plano de uma forma mais correta e mais ampla para esse programa de reparação e de substituição dos equipamentos para os próximos meses. Portanto, esperamos, obviamente, que esse seja um processo o mais célere possível com as autoridades competentes e que possamos ter aqui um pouco mais de respostas sobre quando é que o primeiro equipamento, a primeira espuma, pode entrar no Brasil, para, obviamente, com isto, podemos começar, basicamente, a fazer este tipo de trabalho ou de recuperação e de mudança de espumas, ou, por outro lado, este trabalho de substituição de equipamento por equipamento novo. Portanto, eu queria, se calhar, com isto, fazer uma pausa para todo o grupo. Quis dar um pouco de um contexto geral. Acho que vão vir, se calhar, um pouco das perguntas de todo o grupo que podem trazer aqui um pouco mais de luz à nossa discussão. Posso começar? Claro. Nós temos algumas dúvidas, né? Acredito que nós temos mais de 200 pessoas nos escutando nesse momento, nos assistindo. Então, a gente espera poder ter a nossa abrangência de perguntas, né? Tentar sanar dúvidas e efetivamente o que está acontecendo. Então, a primeira pergunta é: quais foram os problemas detectados na espuma desses dispositivos? Muito bem, essa é uma boa pergunta. Como eu disse, a espuma é uma espuma de poliuretano, tá? E é uma espuma que a Philips não produz. É uma espuma de uma parte terceira, de uma companhia terceira que a produz e que produz, obviamente, esta espuma para distintos dispositivos na indústria. E esta espuma, basicamente, o que tem, ou correspondendo à sua pergunta, é que nós conseguimos detectar dois problemas relacionados com esta espuma de poliuretano. Tá? Esta espuma é uma espuma, basicamente, que está junto, está no coração do equipamento, junto ao blower do equipamento. E, basicamente, é uma espuma que só serve para reduzir o som que o próprio blower emite, que a própria máquina emite, para manter, obviamente, o número de decibéis apropriado e adequado para o paciente quando dorme com esta máquina ao lado. Tá? Os problemas detectados foram somente dois. Primeiro, esta espuma de poliuretano pode-se deteriorar em partículas que, obviamente, podem entrar no circuito de circulação de ar do equipamento, do dispositivo, e
podem ser ingeridas ou inaladas pelo usuário, pelo paciente. Tá? Este é um dos pontos que foram detectados nessa espuma. O segundo é que a própria espuma de poliuretano pode liberar gases de alguns dos seus produtos químicos que fazem parte, obviamente, dessa espuma. Ok? E como eu disse durante a minha introdução inicial, esta deterioração é exacerbada, essencialmente, com os tais métodos de limpeza não aprovados, como o ozono, e com outro tipo, obviamente exacerbada ainda com outro tipo não de métodos de limpeza, mas neste caso de impacto ao próprio equipamento, as altas condições atmosféricas em nível de calor e de umidade, e com isto a liberação dessas substâncias químicas pode ocorrer durante toda a operação do equipamento e eventualmente, nós não sabemos, portanto está a ser estudado, eventualmente pode continuar este nível de liberação de substâncias químicas ao longo da própria vida útil do dispositivo. Tá? Portanto, nós entendemos isto há umas semanas atrás, começamos desde aí a fazer testes aos distintos dispositivos e basicamente não sabemos se isto se prolonga ou não ao largo da vida útil do equipamento. Estamos a supor que sim. Obrigada, Sérgio. Uma outra pergunta é: que tipo de sintomas os pacientes já reportaram e quantos pacientes vocês já tiveram queixas? Muito bem, vamos lá. Essa é outra boa pergunta. Nós tivemos basicamente um número que foram 11 pacientes que foram reportados com os sintomas que eu lhes vou dizer. Estes pacientes com estes sintomas foram todos reportados nos Estados Unidos. Não houve nenhum paciente com nenhum tipo de sintomatologia associada, pelo que nós entendemos, a esta degradação desta espuma fora dos Estados Unidos. Em particular na América Latina, não houve nenhum caso reportado, nenhum incidente com esta degradação. E os 11 casos reportaram, de maneira distinta, dor de cabeça, irritação na via aérea superior, tosse, pressão no peito e infecção sinusal. Basicamente, esses foram os sintomas principais encontrados e reportados, obviamente, às autoridades competentes. A realçar, eu acho que é um ponto super importante, à parte de que todos eles estão nos Estados Unidos e não em nenhuma outra parte do mundo, a realçar que até o momento a Philips, a nível mundial, não recebeu nenhum relato, não só de óbitos relacionados obviamente a este tipo de problema, nem de qualquer dano potencialmente fatal devido à espuma impactada. Isto é algo a mencionar aqui para o grupo, porque nunca é de menos falar deste tema, em particular quando afeta obviamente a vida dos pacientes. A próxima pergunta, acho que você já respondeu, Sérgio, que a gente estava querendo saber quantos aparelhos, né, de CPAP, bilevel ou ventiladores estão comprometidos no Brasil. Parece que não houve nenhum paciente. Sim, essa pergunta está respondida, mas eu se calhar ia um pouco mais além, porque quando fala de comprometimento, eu falaria de uma outra palavra, que seria se calhar quantos equipamentos temos nós no Brasil, ou que nós tivéssemos vendido no Brasil, e que estão obviamente com essa espuma de poliuretano dentro. Portanto, esse sim eu posso dar uma referência, se for mais essa pergunta, que basicamente o levantamento inicial que nós fizemos no Brasil com todos os nossos distribuidores Philips, referenciando os anos a partir do ano 2005 até ao dia 26 de abril de 2021, que é o tal dia que eu vos falei do tal ship holding, deixamos de poder vender qualquer tipo de produto. Nós sabemos que colocámos no Brasil aproximadamente 113 mil equipamentos, de todos os modelos que estão impactados. Basicamente é este o número que nós temos da base de dados que temos, do que vendemos. Não quer dizer que os 113 mil estejam em ativo, obviamente, por toda a condição que vocês conhecem dos pacientes são melhor do que eu, mas este foi o número que nós entramos com equipamentos no Brasil, dos que estão obviamente impactados. Obrigada, Sérgio. Pedro, passo a palavra para você.
Uma questão que acho relevante da gente levantar, só para esclarecimento nesse momento, é que existe uma lista de dispositivos comprometidos no site da Philips. Você poderia só explanar? Existe uma pergunta da plateia sobre a série System One, série 50, se foi acometida ou não, se você pudesse rapidamente mencionar sobre isso. A série 50, eu vou de novo, porque eu não gosto de falar do nada, gosto de olhar exatamente para o que nós temos no nosso website. Vou olhar outra vez para lá, para estar completamente seguro daquilo que vou estar a dizer. Isso, e acho que enquanto o Sérgio busca, doutor Pedro, acho que é relevante falar que esse foi a primeira ação que a Philips tomou, né? Colocar à disposição da população, da comunidade médica, das associações e entidades de classe, a disponibilidade desse site que gera a informação oficial, né? Essa informação oficial ela é viva, né? Então a gente está atualizando isso conforme a liberação das entidades de classe reguladoras e dos órgãos, no caso do consumidor, a Senacom aqui no Brasil. Isso faz com que a gente também relembre que toda essa informação oficial ela está sendo também desenhada conforme aquilo que globalmente a Philips tem até o momento. Mas, de forma muito cuidadosa, a gente está tendo esse contato direto com Anvisa e Senacom para que esse plano possa ser aprovado dentro das regras e regulamentações aqui do Brasil. Correto. Obrigado, José. Deixa só eu responder ao Dr. Pedro Genta, porque o Série 50 é um produto que foi descontinuado em agosto de 2018 e é um produto que não faz parte deste recall. Só deixar claro que vocês, todo o grupo que está aqui a ouvir-nos, seguramente grande parte dele deve ter acesso ao tal sítio que nós montamos, que é o philips.com.br, onde tem exatamente o conteúdo destes equipamentos que estão impactados, tá? E eu sei que se calhar há alguns como este Série 50 que não está dentro dessa lista e não está por uma razão, porque basicamente este equipamento não existe para comercialização desde 2018 e a Série 50 foi, por ter sido descontinuada, não faz parte desta lista dos produtos impactados. Pelo que nós sabemos ao dia de hoje, não quer dizer que se alguma coisa muda, amanhã nós não adaptemos e obviamente mudamos a página para refletir exatamente essa mudança. Está bem? Uma próxima pergunta se refere à responsabilidade dos profissionais de saúde, dos médicos, de tomar a decisão junto ao paciente de pesar risco-benefício sobre o risco de descontinuidade do tratamento, sobretudo aqueles pacientes mais graves ou dependentes de ventilação, versus o risco de persistir o uso do dispositivo. E a pergunta, para a gente poder embasar melhor essa decisão junto com o paciente, seria entender um pouquinho melhor sobre quais foram os riscos e as análises toxicológicas que foram feitas, que orientaram a interrupção imediata da exposição do uso desses aparelhos, no sentido de que a gente forme um pouco mais de embasamento para poder orientar o paciente e muitas vezes assumir um certo risco, desde que a gente entenda um pouquinho melhor qual é esse risco, se é um risco iminente, se é um risco a longo prazo, que tipo de análises toxicológicas foram feitas para que a gente possa, então, entender melhor e tomar uma decisão mais embasada. Muito bem. Eu não tenho todas as perguntas, e essa é uma delas que eu não tenho. Naturalmente não tenho de maneira formal. Sei que há, obviamente, através do nosso sistema de qualidade, há testes que foram já performados e outros, obviamente, ainda sendo discutidos e trabalhados, mas essa pergunta nós não temos resposta imediata do Dr. Pedro, porque sabemos que há
realmente uma equipe de trabalho a trabalhar intensamente neste tipo de situação, mas não tenho maneira de responder-lhe hoje, porque não tenho uma resposta formal para entregar. Uma próxima questão seria como que está sendo a comunicação e como está sendo implementada essa comunicação com os usuários. Existe, pelo que eu entendi, uma linha de que os usuários, os pacientes possam comunicar com a Philips, e eu gostaria de que você explicasse um pouquinho como está sendo feita essa comunicação, qual é a orientação que está sendo dada no momento e que tipo de serviço de informação que vai ser implementado no futuro breve para que os pacientes possam se orientar, entender o que devem, como devem proceder, assim por diante. Muito bem, essa é outra boa pergunta, porque eu acho que essa pergunta via essencialmente acalmar a comunidade de todos os nossos doentes e vossos pacientes também. Nós fizemos, das várias discussões que tivemos com a Anvisa e Senacom, fizemos realmente vários progressos em várias áreas. Uma delas foi esta, basicamente, em rapidamente poder usar a página que a Philips criou a nível global, uma página em inglês, e com essa página traduzir todos os elementos que estão dentro dela, que são basicamente elementos para distribuidores, para pacientes e para médicos, para a comunidade médica, e com essa tradução para o português do Brasil, trabalhar num número de telefone gratuito, num 0800, para que a comunidade do Brasil, em particular os pacientes que compraram o seu CPAP, possa chamar nesse número e ter um pouco mais de consistência na resposta que vai ser dada, e não estar somente a olhar para um sítio na internet, onde muitas vezes o seu próprio telefone, de outro meio, não se consegue ver bem os documentos que estão nesse website, e poder, obviamente, ter alguém do outro lado da linha que possa responder de uma forma mais concreta às distintas perguntas que um paciente tem, que nós entendemos. As primeiras que são: o que é que eu faço com o meu equipamento? E nós temos, obviamente, uma descrição clara para equipamentos de sono e distinta de equipamentos de ventilação, como vocês sabem, e que com isso o paciente possa saber basicamente o que é que tem ou como é que tem que ser orientado para não só procurar o seu médico tratante, mas também saber que há uma opção, ou há até mais do que uma opção, na busca de uma solução para a sua situação neste caso, tá? Portanto, e foi um pouco o contexto desta discussão Anvisa e Senacom que nós chegámos obviamente a um acordo muito importante e levantámos a mão para poder de uma forma muito rápida, que foi basicamente em menos de 48 horas, pôr uma linha telefónica e este website todo traduzido, para que realmente os pacientes, os vossos e os nossos pacientes, tenham uma forma de se conectar connosco e de ter diretamente do fabricante uma resposta mais óbvia, mais orientada, que tem, nós podemos depois falar nisso se quiserem mais à frente, tem uma lógica nesta mesma orientação para nós entregarmos, obviamente, este plano de reparação ou de equipamento novo. Eu vou complementar, Sérgio, acho que é importante, doutor Pedro, um ponto do seguinte, né? A gente tem nesse plano etapas a serem cumpridas, né? Eu acho que a primeira etapa é também ajudar aos pacientes para que eles possam ter um cadastro inicial, né? Para a gente poder, de um lado, reconhecer onde eles estão. Boa parte desses pacientes eles são consumidores finais, né? Então, a partir da prescrição médica, eles têm condição de fazer aquisição de equipamentos em diferentes meios de compra. E a partir desse momento, a gente também começa a dimensionar um pouco como as próximas etapas podem ser priorizadas, né? Em paralelo a tudo isso, esse é um início das etapas que vão poder ser avaliadas e aprovadas pelos órgãos reguladores e assinar conta no Brasil. Então, o passo inicial é esse. A gente acredita que em pouco tempo a gente tem aprovação para seguir com as próximas etapas.
Muito bem, a próxima pergunta é um pouco mais técnica e se refere aí ao tamanho e à localização da espuma, se ela difere entre os equipamentos e se existe um modelo, um tipo de aparelho e, por conseguinte, talvez a configuração e localização da espuma que seja mais afetado, ou seja, se existe mais de um modelo de aparelho que foi detectado problemas ou se é um problema que abrange todo e qualquer aparelho que tenha espuma, uma vez que elas são podem ser um pouco diferentes no seu tamanho e localização. É uma pergunta interessante. Nós sabemos dos reportes destes 11 pacientes que os pacientes usavam um tipo de sistema, DreamStation, basicamente, e sabemos que os componentes da espuma são distintos. Se olharmos para um modelo mais antigo, comparando com o modelo mais recente, tá? Portanto, eu não tenho esse pormenor técnico em termos da espuma. Imagino, por aquilo que conheço dos equipamentos, em particular do DreamStation 1, que a espuma seja geralmente mais pequena, é de poliuretano, comparando com um Synchrony, como exemplo, mas o mais importante neste processo é que nós não estamos a dar nenhum tratamento distinto a um paciente que tenha um equipamento recente, uma plataforma do DreamStation 1, ou um paciente que tenha um equipamento mais antigo. Tá? Portanto, é um compromisso da companhia poder fazer, neste plano de reparação e substituição, poder fazê-lo, obviamente, a todos os pacientes que se nos apresentem com um aparelho impactado com esta espuma, independentemente do tamanho da espuma, do equipamento em si, dentro dos que estão, obviamente, impactados nesta lista que eu falei deste website da Philips. E uma pergunta complementar a esta, enquanto essa espuma não pode ser substituída ou o aparelho trocado, a pergunta seria, de algum desses modelos, se é possível retirar apenas, pura e simplesmente, a espuma, uma vez que ela não tem uma função vital, é apenas redutora de ruído, se seria viável tecnicamente. Lógico que por uma assistência técnica treinada, especializada, retirar a espuma de redução de ruído de uma parte desses aparelhos como uma medida provisória até que seja implementada uma definitiva. Já nos foi feita essa pergunta várias vezes e é uma pergunta também interessante. O manual do paciente e o manual clínico é muito claro, o equipamento tem um uso e nesse uso não inclui a retirada de qualquer componente do equipamento, seja uma espuma, seja qualquer outro tipo de peça. Portanto, o que a Philips recomenda é, basicamente, para o seu uso, o equipamento tem que ser usado tal e qual como saiu de fábrica. Portanto, e qualquer tipo de alteração que se faça, como neste caso retirar a espuma obviamente é necessária dentro do equipamento para abafar o som e nós não nos responsabilizamos por qualquer tipo de mudança que não seja feita a nível do nosso sistema técnico e não estamos a aconselhar, obviamente, que a mudança seja retirar a espuma até que o problema seja resolvido. Estamos a fazer ao contrário. Queremos, sim, que o paciente consulte o seu médico, queremos, sim, com a equipe médica, trazer bastante mais informação para que o médico, no momento de poder determinar se o equipamento deve seguir em uso ou não, possa ter a informação necessária para avaliar o risco-benefício de poder ter um equipamento em uso com uma espuma como esta e não retirar a espuma impactada e com isso seguir com o equipamento. Portanto, essa não é a nossa recomendação de modo algum. Bom, eu agradeço as respostas. Vou passar então a palavra ao Dr. Luciano Drager. Obrigado, Luciano. Obrigado, Pedro. Boa noite a todos. Estamos aí com quase 250 pessoas conectadas nesse webinar informativo, né, de tirar dúvidas. Obrigado ao Sérgio e também aí a equipe toda, né, da Philips, aqui também presente o José Álvaro. Bom, eu queria, na verdade, fazer 3 perguntas. A primeira é um pouco mais detalhado, né? Nós estamos falando muito em substituição, eu vou voltar nesse tema, né? Reparo, reembolso, mas eu sei que essa espuma está conectada com uma determinada peça no aparelho, e é possível, ao invés de, obviamente, eu sei que você já tocou um pouco nesse assunto, Sérgio, mas só para a gente ficar mais claro,
ao invés de você pedir reembolso, etc., é possível substituir essa espuma de poliuretano junto com essa peça que está acoplada a esse atenuador aí de som? E isso, se fosse possível, para todos os aparelhos e modelos, há já uma tentativa nesse cenário para vocês? Sim, é possível. Portanto, o que nós temos dentro do que estamos a entregar para as autoridades competentes é um plano de reparação e de substituição de equipamento, um e outro. Não quer dizer que seja tudo reparação e seja tudo substituição, é um misto, dependendo, obviamente, da vida útil do equipamento. E, nesse ponto, falando como exemplo na reparação, o que nós estamos basicamente a concluir é que a espuma de poliuretano seja mudada por uma espuma de silicone, que é uma espuma que obviamente não reage à temperatura, não reage à umidade, da mesma maneira que a espuma de poliuretano reage, tá? Então, isto é parte, digamos que, do nosso plano, que nós chamamos em inglês Repair and Replace, da mesma forma que os equipamentos que estão em fábrica e que vão vir com a nova espuma de silicone vão ser parte, obviamente, deste processo, e aí nós temos claro como fazê-lo. Só esperamos, obviamente, as autoridades competentes uma aprovação para poder, por etapas, executar este plano nos próximos meses. Ok. Bom, a outra pergunta, na verdade, eu vou até aproveitar aqui um comentário do Daniel Queiroz, que está nos assistindo, é exatamente na mesma linha da segunda pergunta, né? Segundo o comunicado de segurança aí do site da Philips, no Brasil, os aparelhos parece que vão ser afetados, serão reembolsados. Não há menção sobre exatamente troca ou reparo. Até entendo que é uma questão de logística, de ter aparelho disponível para acomodar toda essa quantidade, né? A gente queria saber, assim, acho que tem algumas coisas técnicas nesse cenário, né? Primeiro, a questão do prazo, esse intervalo aí entre a dissecção do problema, a substituição, reembolso, né? E essa questão logística que muitos desses pacientes, às vezes, estão usando, obviamente, essa terapia não invasiva de ventilação, mas como suporte à vida, por exemplo, doença neuromuscular, e toda essa logística de deixar na mão do médico a decisão. Em outras palavras, há uma estratégia de... eu sei que já foi também discutido isso, mas só para a gente reforçar aqui para nos assistindo. A proposta é só de reembolso, há uma proposta de substituição, talvez a médio prazo, e uma questão muito, na verdade, muito sensível. Há vários aparelhos com mais de 5 anos de uso. E se for só questão de reembolso, como é que essa questão de cálculo com aparelhos antigos, porque muitas vezes a pessoa não vai conseguir comprar um aparelho, muitas vezes com esse reembolso, com esse valor. Eu queria entender um pouco desse reembolso. Acho que é muito importante, ou se vai ser, tem a previsão também de substituição. Um comentário sobre você sobre isso, por favor. Sim, é uma boa pergunta. Eu quero deixar primeiro claro que há lei do consumidor no Brasil. Qualquer consumidor que compra um produto, neste caso um equipamento médico, como um CPAP, pode ter 3 opções quando existe uma situação como esta, um aviso de segurança ou um recall. Primeiro, pode ter o seu produto reparado, neste caso, espuma velha por espuma nova, vamos chamar-lhe assim, espuma de poliuretano por espuma de silicone. Pode ter um produto novo igual ao seu, neste caso com uma espuma nova de silicone, ou pode requerer reembolso total do seu equipamento que comprou. Portanto, estou a falar nisto porque isto é aquilo que a lei diz no Brasil, de acordo com o que os nossos advogados nos comentaram, e isto, como vocês sabem melhor do que eu, num mercado que é o mercado out of pocket, onde o paciente vai e compra numa revenda, vai e compra num distribuidor, num CPAP, o paciente tem estas 3 opções abertas connosco. Tá? Onde o paciente hoje, quando liga para a nossa linha, nós fazemos o cadastro do paciente, tentamos entender, obviamente, com quem é que estamos a falar, damos as respostas às perguntas que o paciente faz e damos estas 3 opções. Sim? É óbvio que um paciente ventilado, ou neste caso, nem que seja um paciente de sono, mas um paciente com comorbilidades, um paciente que tenha, obviamente, um índice de apneia do sono elevado ou até severo, nós sabemos que esse paciente não deveria requerer o dinheiro de volta, deveria requerer o seu equipamento ou reparado ou o seu equipamento substituído por um novo.
tá? E é aqui que nós somos muito claros, onde o acompanhamento médico é super importante. Primeiro, para poder deixar o paciente de uma forma mais tranquila com as orientações que nós estamos a dar, e para, obviamente, o paciente que não seja paciente de sono, de uma apneia de sono leve, e que possa, obviamente, nessa perspectiva, manter o seu equipamento para que possa dizer, ok, eu o plano de reparação e de entrega de equipamentos novos tem que ser aprovado pelas autoridades competentes. Isso não se aprova de um dia para o outro, como vocês sabem, mas está muito mais próximo, obviamente, do que alguma vez esteve. Nós podemos ter algum tipo de respostas, e por isso a indicação e a orientação que nós estamos a dar vai realmente em linha com aquilo que é, primeiro, a lei, e segundo, obviamente, aquilo que a Philips descreve como importante para deixar os pacientes mais tranquilos. Eu não sei se eu respondi completamente, mas... Eu não sei se o Zé Álvaro quer complementar. Zé Álvaro, também eu tenho uma questão sensível com relação aos aparelhos mais antigos. Como é que está essa questão de substituição? Como é que vocês veem isso? Obviamente, se o Sérgio também quiser complementar, perfeito, ele respondeu. Mas os aparelhos mais antigos, com mais de 5 anos, como é que fica isso? Eu posso complementar. Claro. Nós, de novo, nos vários comunicados que fizemos, não estamos a deixar de fora nenhum equipamento. Isto tem que ser claro para todos os pacientes e para toda a audiência aqui. Nós estamos a dizer que, obviamente, o equipamento, exemplo, um CPAP, tem uma vida útil de 5 anos. Isto não quer dizer que nós não vamos trocar espumas em equipamentos que têm 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. Não é isso que estamos a dizer, ao contrário, vamos fazer essa reparação, mas obviamente será mais fácil poder dizer a um paciente que tem um equipamento há 1 ano ou 2 anos, entrega o seu equipamento usado e eu dou-lhe um equipamento novo. Ou seja, velho por novo, vamos chamar-lhe assim, tá? E isto faz parte, obviamente, do atendimento que nós temos na nossa linha de atendimento, faz parte de uma das opções para os pacientes. Portanto, não vai haver nenhum, não é só no Brasil, é um pouco por todo o mundo, obviamente, não vai haver nenhuma colisão com pacientes que têm equipamentos mais de 5 anos e os têm menos de 5 anos. Perfeito. Eu vou só fazer um comentário antes da minha última pergunta, porque vários colegas estão se manifestando. Vocês não precisam nem, obviamente, responder a isso, mas tem vários colegas colocando problemas. Eu entendo que nesse momento de adaptação, essa sobrecarga, obviamente, impõe desafios, mas tem vários colegas respondendo que o 0800 tem tido atrasos, várias horas com os pacientes, pede 5 dias úteis, depois pede mais 5 dias. Então, de novo, aqui vai uma crítica construtiva. Está claro para muitos dos nossos pessoas que estão participando que o 0800 precisa melhorar. Em termos de agilidade na resposta, tempo de espera, há aqui experiências de horas e horas de espera. Eu entendo que não deve ser assim toda hora, né? Tem gente que deve ser atendida rápida, mas às vezes a sobrecarga fica nesse cenário. De novo, é só um comentário para melhoria do 0800 nessa comunicação. A minha última pergunta, antes de passar para o Dr. Edilson, é essa questão do ozônio, né? Há notícias da utilização de ozônio para higienização do CPAP e ventiladores no Brasil. Esse sistema está disponível ou é mais uma coisa que foi observado nos Estados Unidos, o uso do ozônio para a esterilização dos equipamentos? Doutor Luciano, deixe-me responder-lhe ainda à pergunta anterior, que me parece interessante a que faz, e aceito de coração o seu comentário e a sua sugerência, porque me parece que serve essencialmente para dar resposta aos pacientes. Por essa razão, nós criámos um e-mail ontem, um e-mail de poder, obviamente, trabalhar neste tema, que não seja só ter uma linha de telefone aberta com vários atendentes treinadas, mas também ter um espaço disponível por e-mail onde o paciente pode deixar as suas perguntas e tem resposta, não é imediato, mas é nos dias a seguir. E, ao mesmo tempo, nós começamos, devido a esta demanda, a treinar mais atendentes, para poder, obviamente, ter mais, dentro da mesma linha telefónica, ter mais pessoas a levantar o telefone e a poder, obviamente, atender à demanda que tem sido crescente dia após dia de todos os pacientes no Brasil. Perfeito.
isto melhora, tá? Vamos à sua pergunta. Do ozônio. Sobre Do ozônio no sim. Brasil. Tá. Vamos lá, então. O ozono nos Estados Unidos da América é um tipo de higienização que é usada, não é massivamente, mas que é usada nos Estados Unidos. Tá? No Brasil, nós temos conhecimento que alguns distribuidores e algumas revendas sim vendem dentro dos seus canais de venda a caixinha para a higienização dos equipamentos de sono. Nós temos conhecimento disso porque é conhecimento público. Você vai à internet e põe o nome da revenda A, B ou C e encontra nesse canal, mas sabemos que não é de comum usar, ou que os pacientes usem este tipo de sistema de higienização. No Brasil, pelo menos dos relatos que os grandes distribuidores nos dizem, é que não é realmente comum que esse tipo de sistemas sejam comprados, efetivamente. Portanto, isto é olhando agora para o ozono Estados Unidos versus Brasil, sim, nós queremos que Estados Unidos será digamos que um país onde, sendo conhecido, sendo usado este tipo de higienização, poderá estar, obviamente, muito mais impactado que outros países do mundo, como, por exemplo, o Brasil, onde, basicamente, dos poucos distribuidores ou revendas que têm este tipo de produto em venda, são os que nos dizem que praticamente não vendem este tipo de produto no Brasil. Só para terem uma ideia. Perfeito. Bom, eu agradeço a você, Sérgio Vitorino, José Álvaro, pela disponibilidade, por estar aqui. Novamente, nós estamos do mesmo lado, tentando entender o processo e, obviamente, otimizar e tentar ajudar vocês na melhora das decisões. Passo a palavra para o Dr. Edilson Zacanella. Por favor, Edilson, boa noite. Boa noite a todos. Eu queria elogiar essa iniciativa da ABS, da ABMS, né, para que todos estejamos juntos aqui para esclarecer, né, sobre todos esses pontos aí que nos trouxe e que nos traz ainda muitas dúvidas em como atender aos casos que nós temos que orientar e até dessas orientações todas. Então, eu fico muito grato por essa oportunidade e por essa iniciativa. Eu acho que isso é extremamente válido e agradecer a Philips até pelo tipo de postura que eles trazem de se expor para que as coisas possam acontecer de uma forma muito mais objetiva. Eu acho que é justamente essa necessidade que a gente tem para esse momento. Eu tenho algumas dúvidas que até vêm do próprio público, né, que está nessa sessão. Se não teria como a gente fazer algo um pouco mais imediato, se a gente tivesse algum tipo de filtro que pudesse ser usado junto aos equipamentos de CPAP ou de ventiladores, que pudessem fazer alguma barreira, alguma filtragem, tanto do que é de espuma, como também daquilo que é mais volátil, né, para que ver se isso possa ser de alguma maneira, até que o conserto definitivo aconteça, se isso pode ser ou não uma ideia temporária ou não. Sim, pode ser uma ideia e é parte dos comunicados que nós temos para o grupo médico, em particular neste website, onde nós dizemos claramente que os filtros que podem ser usados para esta área dos pacientes ventilados são 3 tipos, com a função basicamente de barreira. São os filtros EPA, filtros bacteriológicos e os filtros de barreira. Basicamente, estes filtros estão todos recomendados para serem usados em qualquer um dos ventiladores que nós temos, em particular a saída do equipamento. Se foram filtros testados e homologados pela Philips, de outras marcas, obviamente não tem que ser filtros, marca Philips Respironics, e nós, como Philips, sabemos que há uma série de outras marcas circulando pelo mundo, mas em particular as que circulam pelo Brasil. Decidimos, há poucos dias, começar a fazer os testes de outras marcas para poder identificar se os ventiladores como o A30 ou o A40, o Durosi 100, se podemos usar esses mesmos filtros e que assim, obviamente, possamos poder entregar de uma forma muito mais forte e imediata esses filtros aos pacientes e às instituições que deles necessitem, obviamente, para minimizar este impacto. De referir também que os filtros HMFE e os filtros HME não podem ser usados na saída dos equipamentos. Isto é claro no manual de instruções que nós temos. Tá? Portanto, eu queria deixá-lo também claro aqui.
para não haver nenhum tipo de confusão no uso dos filtros bacteriológicos. Sérgio, e em quanto tempo a gente pode criar uma expectativa para essa disponibilidade aí de filtros? E, claro, se a Philips vai disponibilizar esses filtros, se eles têm uma vida útil aí que a gente possa entender até que o conserto seja executado, então dura 3 meses, 6 meses, não sei se dá para responder isso, mas eu acho que acaba sendo uma situação até interessante. Dá, é uma questão muito interessante, porque nós conhecemos da prática clínica de vários países no mundo um paciente domiciliário com um ventilador. Obviamente isto depende um pouco do número de horas ventilado, se está 16 ou se está 24 horas ou se está menos, mas nós temos como guideline que qualquer paciente que esteja em casa deveria pelo menos uma vez ao mês mudar este filtro bacteriológico, a menos obviamente que o filtro se contamine por alguma razão, por secreções, etc., e aí requeira uma mudança mais assídua, mais forte, tá? Portanto, esta entrega de filtros é algo que a própria Philips decidiu para este grupo de pacientes poder entregar de forma gratuita no Brasil, e não só no Brasil, mas em Portugal no Brasil. Para quê? Nós sabemos que não corrige o impacto que a espuma, obviamente, pode ter na sua totalidade, mas sabemos, obviamente, que é uma solução provisória enquanto não chega no Brasil quer a nova espuma de silicone, quer os novos ventiladores com esta espuma alterada. Entendi. Bom, agradeço, né, a resposta, sim. Agora, a última dúvida é, esse tipo de filtro vai servir para qualquer tipo de equipamento? Então, se eu tenho um CPAP ou se eu vou ter um respirador, ele serve para todo tipo de equipamento que está dentro dessa lista aí do recall? Não, vamos ser claros. Os filtros que estamos a falar, sejam bacteriológicos ou de barreira, os EPAs, etc., são filtros que nós recomendamos serem usados para os pacientes ventilados. Os pacientes que têm uma ventilação, em particular os pacientes de ventilação de suporte à vida, dentro das categorias que nós mencionamos, A30, A40, trilogia 100, são os filtros que devem ser usados e que, obviamente, a Philips vai prover esses filtros aos pacientes ou, obviamente, aos nossos distribuidores que já têm, em muitos dos casos, esse trabalho com os home care providers e entregar-lhes os filtros para eles poderem, obviamente, entregá-los aos seus pacientes. Portanto, se nós falamos de um paciente em contexto de terapia do sono, os filtros para terapia do sono não estão recomendados. Pela simples razão de que esses mesmos filtros, entendemos pela marca, pela Philips, que esses mesmos filtros, em seu momento que foram testados, podem limitar o impacto do fluxo distribuído para a via aérea para o paciente, no paciente conectado a um CPAP, como exemplo. E por isso a recomendação da Philips neste momento não é para o uso de filtros com CPAPs. Tá, então no CPAP não. No CPAP não. Ok. Bom, José Álvaro, fico muito grato aí pelas orientações, né, e fico muito grato pela possibilidade de estar nessa sessão. Então, agora eu vou chamar a doutora Clélia Franco, né, para as perguntas. Doutora Clélia, por favor. Na verdade, acho que a maioria das perguntas já foram esclarecidas. O que ficou aqui de dúvida em relação aos filtros, o filtro que pode ser, no momento, utilizado como uma medida provisória, né, os filtros bacteriológicos, lembrar que eles não filtram os voláteis, né, possíveis substâncias voláteis. E aí orientar, nós como médicos, orientar o paciente que ele faça esse contato com a Philips e que, de qualquer forma, a medida definitiva será um novo filtro, o filtro de silicone, não é isso?
Ou seja, essa medida do filtro bacteriológico seria provisório, não é isso? Vamos lá. O filtro bacteriológico ou filtro de barreira é uma medida provisória, sim, para os pacientes ventilados, sim, até que o paciente tenha o seu equipamento com a espuma de silicone mudada ou tenha um novo equipamento em troca do equipamento com a espuma impactada, tá? Sobre os filtros é esta a indicação que nós temos. Eu acho que estava a tentar explicar-me ou a perguntar-me uma outra parte que tinha que ver com os filtros, mas que também estava relacionado com a própria espuma de silicone, que eu não entendi. Pode repetir, por favor? Que o filtro bacteriológico ele não seria suficiente para filtrar substâncias voláteis possivelmente liberadas pela espuma de poliuretano, né? Eu digo possivelmente porque isso não é uma coisa que a gente, né? Tudo isso pode nem estar acontecendo com cada paciente que esteja utilizando os aparelhos com as espumas dos modelos antigos, né? Então, para a gente até acalmar os pacientes, que, claro, isso tudo precisa ser visto com calma, mas a maioria dos pacientes, inclusive foi o que vocês falaram para a gente, né? No Brasil não tem tido uma queixa clínica, né? Né? De importância. E outro detalhe é a questão a pergunta que a gente estava querendo fazer é sobre o ozônio, mas a gente não tem esse tipo de utilização de ozônio para higienização no Brasil, né? Aparentemente. Então, a gente não... Só lembrar os pacientes que isso não deve ser utilizado como método, mas, em geral, a gente não usa isso aqui, né? E em relação à temperatura também, né? Importante que a gente informe os pacientes que não evita aquecimento do aparelho, né? Porque é o que pode, inclusive, predispor a maior risco, o aquecimento do aparelho, de qualquer tipo de aparelho, né? Eu vou voltar atrás, doutora Clélia, porque quando falou do filtro bacteriológico, se calhar não foi completamente claro. O filtro bacteriológico que nós estamos aqui a falar, a recomendar, foi aprovado, de acordo com as instruções de uso, como medida provisória na FIRIPS. Esse filtro vai reduzir a exposição de partículas de espuma, basicamente 100%. Porquê? Porque se tem um filtro de barreira, as partículas de espuma não vão passar desse filtro de barreira. Porém, os filtros bacteriológicos não reduzem a exposição às possíveis substâncias voláteis, que são as substâncias que são inaladas pelo paciente, sim, que vêm, obviamente, dessa corrente de transmissão no ventilador, como exemplo, de onde o ar passa pela espuma, tá? Essa redução não existe. Porquê? Porque os microns que o filtro de barreira bacteriológico tem são, obviamente, distintos da própria inalação dos gases que as substâncias voláteis têm neste tipo de espuma de poliuretano. Tá? Portanto, aqui o filtro é uma medida provisória, sim, como filtro de barreira, sim, mas não reduz completamente a exposição às tais substâncias voláteis. Certo. Ou seja, uma dúvida que algumas pessoas tinham em relação a se esse risco do uso da espuma, né, ocorre mesmo nos pacientes que não utilizam o ozônio como sistema de higienização. E pelo que a gente entendeu aqui, pelo que já foi dito, é que sim, né? Ou seja, não é só a exposição ao ozônio. Ou seja, são três os aspectos: exposição ao ozono, alta temperatura e alta umidade. O que não quer dizer que seja uma sem a outra ou as três juntas. Eu não tenho informação neste momento para poder dar-lhe uma resposta se é uma com a outra, uma sem a outra. Entende? Ou seja, se vamos agora falar um paciente que habitualmente tem um equipamento a uma temperatura de 45 graus centígrados, dia e noite, alta umidade, eu não tenho resposta para dizer se essa degradação se vai manter ou se vai efetuar da mesma maneira que se efetua se um paciente usar ozono. Isso eu não tenho resposta neste momento. E espero ter, muito em breve, resposta também para este tema. Claro. Porque isto, obviamente, varia
varia de geografia para geografia. Eu tenho geografias do mundo, Sim. linha do Equador, onde tenho alta umidade e tenho, obviamente, alta temperatura, tá? Seja numa Arábia Saudita, seja no Equador, como exemplo, ou nos países mais ligados a nível da África, onde possa existir este problema, mas não tenho resposta para fazer uma correlação entre estes 3 métodos todos juntos, um separado do outro. Ok. Eu agradeço, as perguntas eram essas. Pedro, volta para a gente continuar, por favor. Pedro... Doutor Gustavo agora vai Gustavo, complementar as perguntas. Tá bom. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite. Acho que é importante, né, os representantes aqui da Philips estarem disponíveis para conversar com a gente sobre todos os problemas. E eu queria retomar um pouquinho a questão do equipamento de suporte à vida e o contraste dele entre os equipamentos para o sono, né? Bem, eu sei que é uma questão da legislação, o quanto é o tempo de garantia, o quanto que o equipamento tem que ter para suporte. Mas se eu for imaginar o equipamento da linha branca, se quebrar, eu tenho equipamento da linha branca que tem 20 anos na minha casa e precisa de um reparo. Ou mesmo um carro, né? Quem tem um Volkswagen Fusca lá, ele consegue uma peça para trocar. Tá certo? Uma pergunta retoma aquilo que o Luciano falou, quer dizer, na minha situação específica, eu tenho o Synchrony 2, que são equipamentos que já saíram de linha, já estamos no Synchrony AVAPS, que seria o equivalente ao 3. A espuma que ele tem é a mesma dessa do polietano? E se tiver, né, tem um reparo para isso? Vamos responder por partes. O Synchrony 2 não faz parte da lista dos produtos impactados. Pelo menos até agora, nos manuais que nós temos, seja nos websites, seja no Field Security Notice, no aviso de segurança, seja no Recall, esse equipamento não está dentro dos impactados, mas eventualmente, se um Synchrony 3 que está impactado, o que nós, fazendo um pouco a alegoria e a comparação com o carro, com esse Volkswagen que falava, o Dr. Gustavo, nós, obviamente, de novo, temos um compromisso para poder fazer a troca da espuma que está impactada por uma espuma de silicone. Não queremos deixar nenhum paciente sem, obviamente, a tal troca, como acontece com o carro, sem a tal troca do disco que está impactado, do acelerador que está impactado, etc. Ok? Ok, não, agradeço a pergunta e, na realidade, tem mais uma outra pergunta em relação à questão dos equipamentos de suporte à vida e o uso dos filtros de barreira, né? Você falou que teriam 3 filtros de barreira, né? O EPA, o HMF e o bacteriológico. Sim. Tem pacientes que, como eu trato com pacientes com doença progressiva, eles começam usando 6 horas de ventilação, vão para 8, em algum momento eles usam durante o dia, e aí vão precisar de 2 equipamentos, até uma hora que existe uma transição para um equipamento de suporte à vida, né? Então, ele passa do BiPAP, ST, para o equipamento de suporte à vida. E alguns têm traqueostomia. Então, eu retomo a questão. O paciente que tem um BiPAP ST, ele teria direito ao filtro, e a questão é se o paciente tem uma traqueostomia, então a ventilação invasiva, ele está com equipamento de suporte à vida. É um filtro ou 2 filtros? Vai ter um EPA para proteger o equipamento, vai ter o... Porque se eu vou colocar o filtro... A minha pergunta... Sim. Deixa eu só acabar de falar. Isso mesmo. Como eu estou pondo o filtro, eu não vou poder usar o umidificador, né? Aquecido. Que ele vai umidificar e vai bloquear esse equipamento. Tá certo? Então, nós estamos entrando no inverno. Não sei se o Sérgio se perdeu aí. Nós estamos entrando no inverno. O inverno fica mais seco nas regiões centro-oeste, sul e sudeste. Então, vai precisar de um aquecimento. Quer dizer, o filtro vai ser suficiente? Quer dizer, como é que nós vamos contemplar essa situação? Então, foram muitas perguntas juntos, mas desculpe, se quiser retomar, a gente... Não, mas dá para entender. Sérgio, você está de volta, mas se você quiser eu faço a introdução aqui. Faz, porque eu não sei o que é que passou com o meu computador. Vocês conseguem ouvir agora? Sim, ficou branco, de um momento para o outro, e depois ficou negro, não entendi. Não ouvi tudo, ficou cortado.
Zé, pode ir você ouvir. Eu vou resumir aqui para o Dr. Gustavo. Bom, Dr. Gustavo, o que a gente tem hoje aprovado quando vai ser utilizado o filtro de barreira é com a intenção temporária de conter possíveis partículas dessa espuma, né? Aquilo que a gente tem hoje aprovado para ventilação é o uso da base aquecida, do umidificador aquecido universal, né? A colocação do filtro de barreira ela é anterior ao uso da base aquecida. Essa base aquecida universal, ela não vai interferir na umidificação e aquecimento que vai chegar para o paciente, tá? Eu acredito que o cuidado que a gente tem que ter é garantir, e boa parte, sendo muito honesto, doutor Gustavo, boa parte desses pacientes em ventilação, desde o início da pandemia, já estão com esse recurso padronizado, na grande maioria das vezes, até como um cuidado no início da pandemia, sem saber como seria a procedência do recurso de exposição para o meio externo, né? Eles acabaram acoplando o uso do filtro bacteriológico antes da saída que vai para o umidificador universal. Então, a partir dessa orientação, que é o que nós temos hoje padronizado, não teria problema de chegar ao ar seco sem a umidificação e o aquecimento necessário para o paciente. Eu não sei se eu me fiz entender em relação à sequência. Essas orientações todas, doutor Gustavo, também vão ser parte do plano de comunicação que em breve deve ser aprovado para a gente poder seguir orientando não só a comunidade médica, mas também boa parte dos fisioterapeutas respiratórios do país, né, que acabam executando na prática clínica aí boa parte desse serviço, mas a gente não vai tirar a oportunidade do paciente seguir com a umidificação e o aquecimento necessário, independente da temperatura ambiente. Gustavo, desculpa interromper, só nesse cenário, aproveitando essa colocação, Zé Álvaro, só me coloca, complementa essa resposta do Gustavo, só me falando sobre essa questão do filtro e disso criar uma resistência no sistema, eventualmente afetar a pressão. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você acha que não vai ter repercussão? Pode ter repercussão, mas isso é melhor nesse momento de transição até que o reparo... Eu estou falando, obviamente, de suporte, né, à vida, né? Nós estamos falando de terapêutica nesse contexto. Queria que você comentasse um pouco sobre a pressurização, a resistência no sistema e como isso afeta a pressão com a colocação desse filtro. Antes de falar da resistência, eu acho que o mais importante é a gente também lembrar da situação da pandemia que nós estamos vivendo, da disponibilidade de recursos no mercado e do cuidado da avaliação ponderada e do bom senso, principalmente na avaliação da clínica do paciente, que ela é soberana, né? Então, se eu tenho o entendimento que, desde então, o uso desses equipamentos nunca causaram nenhum tipo de notificação pontual de algum caso esclarecido como sinais e sintomas relatados aqui nesse processo, esse é um princípio de análise clínica que a gente tem que seguir, né? O outro lado é a recomendação de seguir a parte do que está descrito nos manuais, porque é o que está previsto já em testes executados em todas as linhas do produto. Para essa condição específica e o quanto de geração de resistência a gente pode gerar numa situação de uso dessa, eu não sei, Sérgio, se você quer complementar e o quanto de oficial nós temos de informação disso no momento para a gente poder repassar para o Dr. Luciano. Eu posso complementar, sim. Basicamente, nós nos manuais não temos uso de qualquer filtro barreira para os CPAPs, porque também, obviamente, esta situação nunca se colocou da necessidade de colocar um filtro de barreira, sabendo, obviamente, que um CPAP é um equipamento de uso único por um paciente, na exceção de que quando vocês têm, e temos isto um pouco por todo o mundo, em países, uma Alemanha, uma França, uma Espanha, onde o equipamento pode rodar por vários pacientes, porque hoje há um equipamento que é alugado a um paciente. O paciente
não quer usar, não se adapta, o provider, a companhia de home care recolhe o equipamento, higieniza o equipamento e volta a entregar a um outro paciente. Portanto, nestas circunstâncias, obviamente, nós, mesmo nestas, nunca usamos, nem nunca colocamos em nenhum manual o uso de filtro bacterial ou de barreira. Tá? No entanto, nas várias discussões que todos os países estão a ter a nível internacional e na pressão que estamos a colocar, obviamente, no sistema de qualidade para poder, dia a dia, entregar mais respostas, eu sei que a equipe Philips começou a fazer testes com determinados filtros de barreira para entender se esse fluxo de pressão tem ou não tem, se esse fluxo, sim, da pressão que sai do CPAP, está ou não está condicionada em determinados parâmetros, nomeadamente pressões de fluxo mais baixas. Tá? Portanto, não tenho uma resposta hoje imediata para dizer sim, está condicionada, não está condicionada. Portanto, só posso falar daquilo que tenho formal, que é, neste momento não é possível usar filtros, não é a recomendação que nós temos. Porquê? Porque os testes que foram feitos no passado assim o dizem, e por isso temos, obviamente, que fazer novos testes, que é o que estamos a fazer para obter uma resposta mais efetiva, e esperamos nós, eventualmente positiva, que nos possa dar aqui algum tipo de esperança até nós termos uma solução temporária, até nós termos não só as novas espumas de silicone, mas também os equipamentos disponíveis. Bom, uma pergunta que está ligada à sua resposta, Sérgio, que está aqui no chat, é relacionado aos BiPAPs da linha DreamStation. Esse racional do filtro se aplica assim como o CPAP, ou eles são entendidos como os dispositivos que podem usar filtro? Não sei se entendi a sua pergunta. Está a perguntar ao Dr. Pedro se podemos usar se os BiPAPs, nos BiPAPs. DreamStation e outras linhas... É a mesma recomendação. Ou seja, se nós estamos a falar do uso de um binível para o tratamento de uma patologia do sono, seja neste caso a plataforma DreamStation, a recomendação é a mesma. Portanto, quando nós saímos daí e passamos para uma ventilação contínua, aí sim, com um ventilador um pouco distinto, de novo nas linhas da A30, A40, etc., aí sim a recomendação do filtro existe neste momento. Só uma coisa em relação ao uso do equipamento de CPAP. No laboratório do sono, você tem a plataforma, um Mililab ou o DreamStation para ativação. Então, esse equipamento ele é usado a cada noite por um paciente diferente. Então, nesta pandemia, quando se voltou a fazer ativação no laboratório, além de colocar pressão negativa nos quartos, nós interpusemos o filtro que existe em todos os pacientes, tá certo? Então, quer dizer, isso não está na recomendação de vocês, mas essa foi uma exigência da situação da pandemia, né? Certo? Correto. E bem executada, na nossa opinião. E imagino que vocês não tenham tido nenhum tipo de problema na titulação e nem tenha havido nenhum tipo de alteração de pressão nessa mesma titulação dos pacientes usando este tipo de filtros, porque o OmniLab, de novo, é um equipamento de propósito estabelecido para fazer essa titulação, um pouco distinto de um CPAP básico, que nós chamamos, que não tem esse mesmo poder de fluxo que tem um OmniLab. Bom, a gente está chegando então ao final desse webinar. Não sei se alguém tiver mais alguma pergunta que queira colocar. Eu queria só mencionar uma sugestão que fizemos recentemente junto ao Sérgio e ao José Álvaro da gente tentar encontrar uma solução local brasileira para essa situação que a gente está vivendo, que envolve o entendimento se essa questão da espuma, da decomposição da espuma é uma realidade comum aqui no Brasil, e a gente sugeriu, enfim, de que seja analisada a possibilidade de que esses aparelhos, ou uma amostra representativa de aparelhos aqui no Brasil sejam analisadas no sentido de nos dar uma ideia se essa questão é crítica para nós
E a gente, como clínicos que trabalham principalmente com a parte de apneia do sono e CPAPs, não costuma haver efeitos colaterais, como já foi mencionado. É uma situação inusitada para nós, e então a gente suspeita de que esse problema seja menor aqui no nosso meio, né? Então, é uma proposta da gente tentar adequar a situação para a nossa realidade e tentar entender uma alternativa de solução que seja viável para nós também, uma vez que tudo isso deve demorar para ser resolvido. Então, a gente está tentando pensar em soluções possíveis e a gente nos mantemos à disposição para tentar colaborar aí em achar uma solução que seja apropriada para o Brasil e que possivelmente é diferente do resto do mundo, né? Então, de novo, a gente quer manter esta colaboração e tentar ajudar vocês a encontrar a melhor solução, porque, no final das contas, o número de pacientes acometidos é muito grande e haverá certamente uma certa demora para chegarmos num momento em que, olhando para trás, está tudo equacionado e resolvido. Então, a gente espera, sinceramente, que todas essas respostas pendentes ainda apareçam de uma forma ágil e contamos aí com a informação de vocês aí para nos atualizar e, quem sabe, a gente possa atualizar essa discussão, esse webinar, com informações no futuro que complementem tudo isso que foi dito. A gente entende, existem algumas perguntas, né, aí entre os ouvintes que questiona uma série de situações que ainda não tem resposta, e vocês foram francos em dizer que a coisa está em movimento e as respostas estão sendo produzidas. Então, a gente entende o compromisso de vocês de trazer respostas mais claras no futuro. Então, eu queria, antes de passar a palavra para vocês, de agradecer enormemente ao pessoal que organizou aí esse webinar, né, da TAU e da ABS-ABMS, a diretoria da ABMS e da ABS, a doutora Andréia, Luciano, Gustavo, Clélia, Dilson, pela disponibilidade de participar junto conosco nesse webinar, e a vocês, a Philips, Zé Álvaro e Sérgio, também por aceitar o nosso convite de esclarecer um pouco essas dúvidas que ainda estão entre a maioria e com essa disponibilidade de interagir conosco. A gente gostaria enormemente de agradecer a vocês e, se vocês quiserem fazer considerações finais, aí fiquem à vontade também. Pedro, a gente Oi, doutora Andréia, por favor. Eu queria colocar o seguinte, várias pessoas já até me chamaram aqui no WhatsApp, porque existem muitas perguntas importantes e interessantes e que a gente também gostaria de ouvir o posicionamento de vocês. Por outro lado, já está completando ali 22 horas, né? Já estamos há 2 horas aqui conversando. A gente entende essas duas questões. Mas existem algumas perguntas que a gente precisa de alguma resposta imediata. Eu não sei se a gente poderia passar essas perguntas para vocês. Exato. E, em curto prazo, o que puder ser respondido, né, vocês passariam para a nossa associação e a gente colocaria disponível no nosso site algumas respostas que efetivamente é a nossa prática e a gente continua de mãos atadas. Quer dizer, o nosso paciente que a gente prescreveu CPAP, BIPAP, que ele está em uso e ele chega para nós, o que eu faço? E nós vamos falar, olha, você liga para o 0800, mas eu devo parar de usar? Como é que eu faço? Eu não posso parar de usar porque eu tenho um transtorno grave. E nós ali, como médicos, né, vamos definir essa conduta e como é que a gente fica nessa situação? Então, são questões sérias, né, que a gente precisa ter um posicionamento formal, né, colocar, inclusive, aqui sobre o Código do Consumidor, que é uma verdade, né? Olha, uma liminar define, olha, em 48 horas esse paciente tem que estar ventilado.
E aí, como é que essas situações ficam, né, no nosso contexto? Porque agora a gente vai ser bombardeado porque as notícias vão chegando para o próprio consumidor nesse momento. Exato. Doutor André, obrigado pelas considerações, doutor Pedro também. Eu acho que o que a gente quer deixar claro é, primeiro, tudo que for oficial e tudo que for padronizado, a gente vai colocar publicamente, assim que autorizado, também pelos órgãos competentes aqui do Brasil, porque a gente também tem que seguir aquilo que é possível dentro das leis e regulamentações. Em relação ao canal das perguntas, né, que eu acho que é o mais importante para a gente manter o máximo de informação possível. Como o Sérgio falou, ontem a gente criou um e-mail para poder tentar agilizar o processo de cadastro, que é sim via 0800, que é a informação inicial, e que pode também ser partilhado em relação ao site que está disponível com as informações oficiais para este momento, né? Lá no site também tem as perguntas e respostas que mais aconteceram no mundo e inicialmente já aqui no Brasil. E também tem uma linha específica de orientações iniciais oficiais para médicos e comunidade de saúde. Isso tudo ele é muito novo, né, para todos nós, não só aqui no Brasil, mas na América Latina e no mundo. Nós queremos sim deixar um canal aberto para perguntas e tudo aquilo que a gente não tiver, o canal médico da Philips no mundo está em contato com a gente diariamente para que a gente possa também trazer as respostas formais daquilo que for possível. Então, o que eu acho que vai ser importante, doutor André, é que a gente possa, com a nossa equipe de comunicação, possivelmente já a partir de amanhã, exemplificar o que está disponível nesse momento, colocar o canal também de e-mail à disposição para perguntas e que a gente possa montar uma agenda aberta de próximos eventos e de próximas conversas para que a gente possa ir atualizando conforme aquilo que for definido. Não é uma situação simples, é extremamente desafiador. Diferenciar pacientes de ventilação e pacientes de sono por complexidade faz com que a gente possa também agir de forma mais segura com aqueles que têm maior dependência de forma temporária, mas a gente está aqui realmente para poder construir aquilo que for possível na nossa realidade aqui do Brasil, junto com toda a comunidade médica. Então, complementando aqui, antes de passar a palavra final para o Sérgio, agradecer o canal aberto com vocês, se colocar à disposição realmente para que a gente possa trazer segurança para o paciente e para a família que está lá na ponta, trazer segurança e informação para vocês, médicos e prescritores, e deixar claro que tudo aquilo que a gente não tiver resposta, a gente vai buscar com as equipes que estão responsáveis por isso no mundo, junto ao time médico da Philips. Sérgio, por favor, fica à vontade. Sim, tomei aqui algumas anotações que me parecem super relevantes. Doutora Andreia, obrigado por essas palavras, porque me parece que transmitem um pouco daquilo que a audiência também colocou no chat ou com perguntas. Há um commitment nosso, Philips. Nós estamos aqui não é porque fomos obrigados por ninguém. Estamos aqui porque aceitámos o convite, estamos lisonjeados com o convite, porque queremos dar a cara e queremos trazer respostas que temos. Não temos todas, como o José dizia, não vamos ter todas amanhã, mas estamos a trabalhar não só nós, mas uma equipe por trás em distintos contextos, de qualidade, de regulatório, legal, etc., a trabalhar para ter estas respostas e trabalhar contra o tema, basicamente. Este é o primeiro commitment que nós, América Latina e Brasil em particular, também queremos entregar, não só a vocês, corpo clínico e respeitado, mas também a todos os audientes que estão connosco nesta conferência. O segundo ponto que mencionou, falou do Código Consumidor, particularmente, obviamente, para pacientes em situações de algum contexto ventilatório emergencial. Nós sabemos o que é que o Código Consumidor diz, porque, obviamente, temos pessoas que trabalham diretamente com a Senacom dia atrás dia
esse grupo de companheiros nossos têm, nessas discussões com o Senacom, têm sinalizados e têm, obviamente, acordados um plano protocolar para fazer toda esta mudança, essa reparação, em o que vocês falaram, de uma forma ordenada. Obviamente precisamos aqui da Anvisa que nos dê luz verde para, como eu disse, para poder começar este plano de Repair and Replace. Mas há algo importante nesta discussão que é, hoje em dia existe uma solução temporária. Um distribuidor, um home care provider que tenha pacientes a seu cargo no domicílio, nós vamos poder entregar sem custo os filtros bacteriológicos. Isto que fique claro para todos. Tá? Queria deixar isso claro porque não queremos de modo algum ter um peso ainda maior numa família que não tem obviamente condições de poder ter a sua criança, o seu idoso adulto ventilado e que tenha que comprar filtros bacteriológicos ainda por cima. De modo algum. É uma solução temporária, sabemos dela, sabemos que não é solução definitiva, mas estamos dispostos e estamos comprometidos a poder fazer essa entrega aos distintos distribuidores, aos distintos home care providers e aos pacientes, se os pacientes tiverem, obviamente, os seus próprios equipamentos comprados do seu bolso. Tá? Quero deixar uma última menção, porque o corpo clínico é um corpo que obviamente nos merece todo o respeito, e eu, em particular, também sendo clínico, conheço, obviamente, a vossa frustração por não trazermos as respostas todas, mas queria deixar-vos algum alento, porque vocês têm sociedades médicas internacionais que já se estão pronunciando claramente, em voz alta, que vocês conhecem melhor do que eu, e que não estão a minimizar esta situação, ao contrário, estão a transmitir segurança e a dizer aos distintos associados médicos: vamos esperar por mais respostas, entretanto vamos manter continuidade de tratamento, porque risco-benefício é altíssimo em termos de benefício que podemos ter um paciente sono com comorbilidades que eu paro e amanhã ele tem uma desviação, que eu paro e amanhã ele tem um ataque cardíaco, para não falar obviamente dos pacientes com ventilação, seja ela não invasiva ou invasiva. Portanto, queria deixar isto claro porque vocês são as pessoas que trazem, como líderes de opinião e como comunidade médica, trazem esse conhecimento dia atrás dia. Usem-no, nós vamos ser, como companhia, uma companhia que quer conectar todos os pontos a nível médico no mundo, e obviamente estamos aqui como já escutaram várias vezes, para contribuir para essa informação médica que seja o mais valiosa possível e que, obviamente, mais importante, transmita essa tranquilidade aos pacientes. Eu queria deixar esta anotação final somente, e de novo agradecer ao Dr. Pedro Gente e a todo o grupo o convite e desafiá-los para podermos estar aqui num outro momento, e se calhar estar aqui num outro momento com alguém que represente a Philips a nível médico, o nosso diretor médico a nível mundial, seja na Casa-Mãe em Amsterdão, seja o diretor médico que nós temos nos Estados Unidos, para poder obviamente trazer aí sim se calhar um pouco mais de respostas a este grupo, que eu acho que é um grupo que merece respostas de uma forma muito clara e muito transparente a todos vocês. Então, também muito obrigado a todos. Eu só queria aproveitar, complementar essa menção sobre a posição das sociedades internacionais, para dizer que a BMS e a ABS soltaram uma recomendação sexta-feira passada sugerindo que os pacientes mais graves, sobretudo, permanecessem em tratamento até que as informações chegassem, né? Essa sugestão é embasada também pela recomendação da European Respiratory Society, que foi bem mais enfático ainda, dizendo que recomenda que ninguém pare de usar os seus equipamentos, né? Então, no sentido de dizer que a gente concorda com a ideia de que o risco-benefício deve ser pesado, mas no momento, frente ao que a gente discutiu durante esse webinar, os riscos apresentados nos sintomas até agora e sobretudo na experiência que a gente tem no Brasil, ainda parecem ser menores a manutenção do tratamento do que o risco de um paciente grave interromper o tratamento, sobretudo os
sob ventilação contínua e os pacientes com apneia mais grave com comorbidade. Então, essa é a recomendação que persiste da ABS e a BMS, e que, obviamente, vai ser atualizada assim que houver mais informações e soluções ágeis para resolver esse ponto. Então, é importante que todo mundo que esteja assistindo fique atento a essas recomendações das sociedades internacionais e da nossa, né? A Sociedade Brasileira de Pneumologia também fez comunicados e muitas vão fazer. E a gente fica em contato, discutindo entre nós todos essas evidências e ponderando o que é melhor para fazer para os nossos pacientes. Então, alguém mais quer fazer algum comentário final? Luciano, Edilson, Clélia? Não, eu só queria reforçar, Pedro, eu entendo que alguns colegas aqui, até em tom de revolta, e na verdade até me deixa chateado, alguns colegas aqui até questionam, desculpa falar, parcialidade, que sem nenhuma comprovação do que estão dizendo, a situação é delicada, eu entendo que existem perguntas ainda sem respostas, não há omissão, a ABS e a BMS têm um comprometimento com os pacientes, têm um comprometimento, obviamente, em informar, mas, obviamente, esse não é um webinar para atacar a empresa, né? Nós estamos tentando entender. Eu concordo que algumas perguntas aqui, Zé Álvaro e Sérgio, não foram totalmente respondidas, há ainda lacunas. Eu mesmo questionei a questão do 0800, que precisa mudar, precisa melhorar. Esse e-mail vem para agregar valor, mas alguns colegas eu acho que estão passando um pouco do limite nos comentários. Mas, enfim, ninguém está aqui, nós estamos alinhados com os comentários que precisamos resolver. A doutora Andréa colocou muito bem algumas questões práticas, mas, obviamente, a gente também precisa ter um cenário de calma. O doutor Pedro colocou muito bem. Eu não tenho nenhum paciente meu com qualquer marca de CPAP, né? Não estou falando aqui de suporte à vida, que teve algum sintoma, eu tenho perguntado ativamente. E eu acredito que vários de vocês, eles não estão usando o ozônio para limpeza. Então, acho que a prudência nesse momento, a própria recomendação europeia, a gente tem que ter, obviamente, um cenário de calma e ajudar. E não há nenhuma conivência com nada, né, Zé Álvaro e Sérgio? Na verdade, todos aqui estão em busca de resolver o problema. Eu queria enfatizar o que a empresa já colocou. De forma proativa e muito precoce, houve um recall motivado pela empresa no sentido de detectar precocemente para interromper o processo, para não gerar consequências maiores para os pacientes. Não estamos aqui, eu estou relatando o que está acontecendo. E todas as agências, a Associação Americana, Sono, a Associação Europeia, estão alinhadas com esse processo. Então, é muito importante, nesse cenário, entendermos isso. Eu acho que novas informações vão surgir, não é isso, Zé Álvaro e Sérgio, no questão de realmente atualizar e esclarecer a população. Certamente tem muita pesquisa envolvida aí para esclarecimento, e a gente espera que os pacientes possam ser rapidamente, obviamente, de alguma maneira, não prejudicados, e que a gente possa resolver essa situação da melhor maneira possível. Ninguém está torcendo por isso. Nós queremos, na verdade, resolver. Esse é o comentário, perdão se eu estendi, e passo a palavra para vocês terminarem o evento. Obrigado. Bom, alguém mais quer fazer algum comentário? Se não, você quer falar alguma coisa, Gustavo? Seu som está... Eu acho o mais importante a Philips dar datas para a gente, né? Quando eles tiverem. Né? Acho que é isso que a gente aguarda. Né? Data também, de quanto que vai ter reposição. Eu acho que o plano de aprovação dos órgãos reguladores vão poder nos habilitar também a poder começar a traçar as datas para cada etapa que a gente já relacionou aqui, que a gente vai evidenciar em comunicações oficiais muito em breve. A gente acredita que isso vai poder ficar cada vez mais concreto e que a gente possa construir o melhor cenário com esse tipo de ponderação e bom senso, considerando sempre a clínica soberana, né? Então, assim, tratar imagem ninguém trata, tratar equipamento ninguém trata, mas tratar o paciente com um olhar global, com o histórico e com tudo aquilo que tiver à disposição é o que a gente quer fazer da melhor forma possível, da maneira mais segura possível, e por isso que nós estamos vindo aqui para poder
deixar o canal aberto para vocês e também deixar claro que esse é um tema tratado e atualizado constantemente e, consequentemente, novas informações em breve virão para toda a comunidade médica. Muito bem. Então, acho que com essas palavras finais a gente deve encerrar. As perguntas que ficaram pendentes serão encaminhadas, então, para o pessoal da Philips. A gente, obtendo aprovação, deve publicar esse webinar para todo mundo ter acesso. E, obviamente, a gente fica atento aí a novas etapas desse processo todo, das adequações que foram necessárias e novas informações técnicas do risco de exposição que são muito importantes para a gente poder embasar as decisões clínicas que são fundamentais nesse momento. E fiquem atentos aos comunicados que as sociedades vão emitindo, e a gente espera que, em breve, essas coisas vão sendo resolvidas de forma serena. Então, muito obrigado a todos pela disponibilidade, a todo mundo que esteve nos ouvindo, e uma boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.